não é um filtro, mas aproveitando essa dúvida, é bem importante deixar claro que o nosso aparelho Fortimag pode ser utilizado em qualquer tipo de água, de poço, de torneira, mineral, filtrada. Porém, justamente por ele não ser um filtro e não retirar as impurezas da água, o mais indicado é que a gente use o aparelho em uma água mineral ou em uma água filtrada. Hoje em dia está na moda falar de correção de pH, não é mesmo? O que as pessoas ainda estão aprendendo é que existe muito mais a se corrigir em uma água além do pH. O nosso aparelho tende a elevar a alcalinidade da água sim, mas é importante ressaltar que essa elevação depende do pH original dessa água. Por exemplo, uma água que foi embalada com pH 8, quando saiu da fonte, até chegar para o nosso consumo, ela tende a estar com um pH bem menor, por causa da perda de oxigênio livre, a formação de macromoléculas, enfim, todo aquele processo que a gente já sabe que acontece durante o caminho dela, da fonte até a nossa casa. Então, o nosso aparelho atua na reorganização da estrutura dessa água, fazendo com que ela volte ao estado natural de quando saiu da fonte, ou seja, com o seu pH elevado novamente. Então é importante entender que o aparelho pode devolver o pH natural da água, mas ele não vai transformar uma água que saiu da fonte com pH 7, por exemplo, em uma água de pH 9, tá certo? Então assim, ele pode ajudar na correção do pH, mas não é essa a função principal dele, ok? Não, ele não altera o sabor da água, a água continua a mesma, mas como ele corrige e altera a estrutura molecular da água, algumas pessoas com mais sensibilidade, como eu, podem sentir que a água ficou um pouquinho mais leve. Em média, esse aparelho aqui leva 1 hora para corrigir 30 litros de água, mas para a quantidade da nossa garrafinha, por exemplo, essa correção é feita em cerca de 15 minutos. A gente sempre fala aproximadamente porque as correções elas dependem de algumas características da água de cada região, como a quantidade de minerais, a condutividade, o pH e etc. A partir do momento que você tira o aparelho da água, ela vai começar o processo lentamente, é claro, de perda de oxigênio livre, de formação de macromoléculas e etc. O tempo que ela vai permanecer corrigida vai depender muito das características da água que você utiliza, mas o prazo é em média de 24 horas. A gente sabe que o ímã e o infravermelho longo não perdem sua função, e o plástico que envolve os ímãs, que é o polipropileno de baixa, completamente atóxico, demora mais de 50 anos para se decompor. Ou seja, é um aparelho que tem uma durabilidade incrível e que não precisa de refil. Junto com o aparelho Fortimag tem um certificado de garantia como esse daqui. Essa é a garantia contra qualquer defeito de fabricação e tem validade de 3 anos a partir da data da compra. Sim, o guia científico da Fortimag é esse aqui, de autoria do consultor médico da Fortimag, Dr. Márcio Bom Tempo, e é o nosso livro de referência porque explica detalhadamente os benefícios da água corrigida por um campo quântico unificado. Mas os estudos sobre água corrigida magneticamente não se limitam ao nosso guia científico. É possível acessar vários artigos científicos através de algumas plataformas, como essa daqui, que é a Biblioteca Virtual da Organização Mundial da Saúde. Sim, os animais e as plantas não só podem, como devem usar água corrigida. Os que já fazem uso da água têm apresentado resultados bem significativos. Pode. A baixa temperatura não vai influenciar na funcionalidade do aparelho, mas é claro que a gente não recomenda que você coloque ele no freezer, por exemplo, porque você pode rachar o seu aparelho. Assim como a gente não recomenda que você ferva uma água com o aparelho dentro, mas na geladeira não tem problema nenhum. É aconselhável usar jarra de vidro ou de plástico.
podem e devem, porque a água ela é diamagnética, gente, ou seja, não é como um metal que transmite magnetismo. Nossa água não tem nenhuma contraindicação porque não é um medicamento. E sobre a manipulação dos aparelhos Fortimag, eles emitem um campo magnético de alcance limitado a no máximo 20 centímetros do seu eixo. Portanto, pessoas com marca-passo cardíaco podem manusear o aparelho a uma distância de pelo menos meio metro do marca-passo, sem problemas. É muito importante que a gente leve essa água para as pessoas, mas mais importante ainda é que a gente leve conhecimento e informação de qualidade. Até mais!